Deus, nesta manhã maravilhosa, nós vamos ler esta parábola, Mateus 13, verso 44, que fala sobre exatamente o que nós cantamos nesta canção aí, que fala da busca, né? O tesouro escondido. Jesus, com os discípulos, né? Ele usa essa parábola para ilustrar o reino dos céus. E diz assim, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, esta parábola, né, de Jesus vai falar sobre este homem que encontra um tesouro num campo e, tendo descoberto esse tesouro, ele vende tudo, ele vem, né, e compra esse tesouro. Não é possível, contudo, nós podemos desfrutar dele à medida que nos achegamos a Deus. Juju, vem cá, me ajudar aqui. Claro. Deu uma pausa aqui no Insta de novo. Eu acho melhor você trocar o celular. Gente, segura aí um pouquinho aqui que nós estamos com um problema no Instagram. Nós vamos trocar aqui. Só um pouco aqui. Pera aí, gente. Nós estamos resolvendo aqui. Eu acho que foi a nossa internet que deu uma Intercede falhada. aí, irmão. Intercede aí, gente. Intercede aí. Esse momento de busca. Quer que ponha? Não, acho que a internet que tinha parado. Que voltou aqui, né? Estamos aí. Tá todo mundo vendo? Intercede aí, que foi? Tá todo mundo vendo aí? Amém. Retomando aqui, gente. Glória a Deus. Vamos lá. É porque é bênção, hein? É porque é bênção. É bênção. Quando tá essa luta assim, vai ser uma palavra poderosa. Amém. Não é possível medir a profundidade, riqueza, alcance ou grandeza do reino de Deus. Contudo, nós podemos desfrutar dele à medida que nos achegamos a Deus, porque ele vai revelando-nos lenta, mas progressivamente tudo que temos condição, tudo que a nossa maturidade nos permite saber. Ontem eu estava vendo uma ilustração de um pastor que ele falou que o seu filho, né, pequeno, de 4 anos, inclusive foi o Will que compartilhou comigo essa mensagem, e ele com um filho de 4 anos conversando com o filho, e aí o filho começou a fazer aquelas perguntas, né, que somente as crianças de 4 anos sabem fazer. E ele falou assim: papai, eu vou me casar? E ele pensou, né? Como um menino de 4 anos, né? Ele já tem um pretendente, já tem uma pretendente para se casar. E ele começou a perguntar, né, coisas sobre o casamento. E ele falou: sim, filho, um dia você vai se casar. E aí o menino falou assim: mas quando eu me casar, eu vou morar aqui em casa, né? Ele falou: não, filho, você vai ter a sua própria casa. E aí a preocupação dele: e lá na minha casa vai ter uma babá? Porque ele era cuidado, né, por essa... Mas a conclusão era essa: um menino de 4 anos queria entender coisas do futuro, né? Com a mentalidade de 4 anos, ou com a mentalidade do presente, queria entender coisas do futuro. E às vezes assim somos nós, com a nossa maturidade de agora, nós queremos entender coisas do amanhã. Mas à medida que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos crescendo em graça, em virtude, em maturidade, e aí nós vamos entender todas as coisas. Quando nós chegarmos lá, naquilo que Deus tem para nós, Ele já vai ter trabalhado em nós. Então, à medida que nós crescemos em maturidade, em graça, nós vamos também adquirindo, né, ou tendo condição de crescer nesse reino de Deus. Que verdade Jesus destaca nessa história? Olha só, o reino de Deus é de fato valioso, mas até do que nós somos capazes de avaliar. Nós não conseguimos avaliar a beleza desse reino, nós não conseguimos avaliar tudo aquilo que Deus tem por nós.
A Angélica está pedindo oração pela sua família. Daqui a pouco nós estaremos orando nesse período de oração e vamos apresentar aí esse pedido, em nome de Jesus. Então, a sabedoria de Deus, aquilo que Deus nos revela, aquilo que nós somos desafiados a clamar, né? Lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Que não sabeis. Então são coisas grandes e firmes que nós não sabemos. A sabedoria de Deus, aquilo que Deus nos revela, o seu conhecimento, isso é um tesouro, né? É uma riqueza inestimável, como diz lá em Provérbios 9, que vai apresentar Jesus Cristo como sendo a sabedoria. Mas ele dá somente essa sabedoria àqueles que desejam e buscam diligentemente. Isso diz lá em Tiago 1,5, diz que aqueles que têm falta de sabedoria, peçam a Deus que dá sem lançar em rosto, que dá gratuitamente e ele não lança em rosto. Então o Senhor, ele concede sabedoria àqueles que desejam, àqueles que buscam. É o Senhor quem dá o conhecimento, e lá em Eclesiastes 2:26 diz que ele dá esse conhecimento para quem ele se agrada. Jesus critica quem só ajunta riquezas terrenas, pois elas estão sujeitas a se perderem. Diz que aqueles que ajuntam, ou ele diz assim, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, né? Mas ajuntai tesouros no céu, aonde os ladrões não minam nem roubam. A Deise está falando aqui do nosso Instagram, eu creio que agora está ok, certo? Tá. Quem está acompanhando aí pelo Instagram, dá um joinha aí para saber se tá indo bem agora. Então Jesus fala que nós devemos ter um tesouro nos céus, devemos juntar tesouros nesse lugar onde as coisas perduram. Com a sabedoria está a verdadeira riqueza, está no conhecimento. Aquilo que nós aprendemos, ninguém pode tirar de nós, ninguém consegue roubar, né, o nosso conhecimento. E Deus, ele fala Jesus, né, na parábola, ele fala da alegria desse homem. Ele diz que quando esse homem encontrou esse tesouro, ele saiu transbordante de alegria. Ele é tomado por uma alegria, né, porque ele viu que ele realmente encontrou algo poderoso, algo que trouxe a ele satisfação. Eu me lembro quando eu tive um encontro com Deus, um encontro autêntico, que realmente eu senti a graça de Deus e senti o seu poder. Eu tinha aí entre 15 e 16 anos quando eu tive esse encontro com Deus. E esse encontro me deu uma alegria extraordinária. Para mim, o que mais importava era sentir a presença de Deus, era buscar a Deus, era desfrutar desse amor de Deus. Eu creio que é igual essa alegria, né, que nosso amigo Jurandir, que acabou de entrar aqui, sentiu, né, quando ele entregou a vida a Cristo com toda a sua família, né, essa alegria do primeiro amor, esse prazer de estar na presença de Deus, esta alegria e esse tesouro que eu encontrei na minha juventude me fez realmente colocar isso como prioridade. A minha juventude, né, eu realmente dediquei ao Senhor, desde aquilo que dos meus recursos financeiros. Teve nessa época, né, eu trabalhava, tinha começado há pouco tempo a trabalhar, e eu me lembro que eu pegava o meu salário, só separava aquilo que eu precisava para o mês, o resto eu entregava, eu investia na obra de Deus, né? Não me arrependo desse tempo que eu fiz, porque o Senhor me proporcionou muito mais, né, além daquilo que eu fiz. Mas o meu coração tinha esse prazer. Eu ia para os cultos, né, não vendo a hora, né, de estar ali, de louvar a Deus, de sentir a sua presença, porque eu realmente encontrei esse tesouro precioso, né, que é o reino de Deus, que é comparado aqui. Então diz que o homem foi transbordante de alegria. Ele vendeu tudo o que ele tinha, porque ele entendeu que isso era a sua prioridade, o reino de Deus. Jesus usou a expressão aqui, né, na parábola. Ele vai e vende
tudo que tem e compra aquele campo, porque ele entendeu que aquele tesouro valia mais do que todas as coisas. Jesus ele afirmou o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece, né, o seu pai, sua mãe, né, ou ainda a sua própria vida, não pode ser seu discípulo. Parece ser algo pesado, né, muito forte. Puxa, quem não amar a mim, né, em primeiro lugar, ou colocar o amor da mãe, do pai, do cônjuge acima disso, não é digno de ser discípulo. Realmente, porque nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, até mesmo de pessoas queridas, porque o Senhor, né, ele é bom e ele nos levará a desfrutar de tudo aquilo que o seu reino proporciona. Eu me lembro, né, falando de tesouro, quando nós éramos criança, a minha irmã ficou sabendo que nós íamos ganhar um baú de brinquedo. E essa história, né, quando nós nos reunimos com a família, nós nos lembramos disso. E a minha irmã mais velha, ela empolgada, chegou assim: gente, nós vamos dar todos os nossos brinquedos para o pessoal carente, porque nós vamos ganhar um baú de brinquedo. E aí ela nos convenceu a entregar todos os brinquedos. E eu tinha lá meus carrinhos, né, os brinquedos que eu tinha gostado, que eu gostava, que eu tinha adquirido, né, ao longo da minha vasta infância, e ela nos convenceu a entregar tudo, gente. E nós pegamos porque a gente entendeu que viria algo que era mais valioso do que nós tínhamos. E aí juntamos, né, com toda a tristeza no coração, aqueles brinquedos, colocamos numa caixa, né, e doamos todos os brinquedos esperando chegar o tal do baú, né, o baú de brinquedos que nós íamos ganhar aí de um parente nosso. E para infelicidade nossa, quando chegou o tal baú de brinquedo, era todos os brinquedos velhos, quebrados, né, os carrinhos sem roda, era realmente assim coisas muito ruins. E aí nós ficamos todos frustrados, porque abrimos mão daquilo que nós tínhamos por um tesouro falso, um tesouro que só nos trouxe desgosto, né? Ficamos sem os brinquedos que gostávamos e trocamos por aquele tesouro que não valia nada. Mas o tesouro que a palavra se refere, o tesouro do seu reino, realmente é algo poderoso que você pode realmente investir. Dai, Deus te abençoe, seja bem-vinda. O André chegou aí também, Janete. Esse tesouro vale a pena, você não vai ficar frustrado. Quando chegar o baú, né, você não vai passar aquilo que nós passamos, Adriano. Porque esse tesouro realmente é algo que vale a pena entregar tudo por ele, entregar a vida por ele. Quem deseja dons espirituais precisa buscá-los com diligência, precisa buscá-lo com o coração, precisa realmente colocar o seu coração nisso. Podemos imaginar que aquele homem da parábola, ele simplesmente, né, estava trabalhando, talvez ele tinha arrendado aquela terra e ele se esbarrou naquele tesouro. Ele não procurava, ele encontrou por acaso, né, aquele tesouro, mas quando ele encontrou, ele reconheceu o seu valor. Por isso que a Bíblia diz, né, que Deus seria achado pelos que não procuravam. Foi Deus que veio ao nosso encontro. Um dia Deus olhou para você. Um dia Deus se interessou por você. Na verdade, Ele se interessou por você antes da fundação do mundo, porque Ele já tinha preparado o Salvador, Pati. Quando Deus, né, Ele te viu, foi Ele que veio ao teu encontro. Foi Ele que veio ao teu encontro, Jurandir. Nós não estávamos buscando por Ele, mas Ele nos achou e Ele nos chamou para o seu reino. Jesus disse que ninguém vem a Ele a não ser que o Pai traga essa pessoa a Ele. Então nós fomos achados por Deus e Ele se revelou a nós. E quando nós o encontramos, nós realmente encontramos esse tesouro maravilhoso, né? Que é o reino dos céus. A Bíblia também é esse terreno, né?
A palavra de Deus escrita também pode ser considerado como esse terreno aonde tem tesouros e cabe a nós procurar esses tesouros. E elas está cheia de tesouros escondidos. Se nós lemos a Bíblia como alguém que lê uma revista ou lê um jornal, nós realmente perderemos esses tesouros. Mas se nós fizermos como o salmista, né, lá no Salmo 1, verso 2, que diz que ele tinha satisfação em buscar esta lei, né, em buscar a sua palavra. E nessa palavra ele meditava de dia e de noite. Bem-aventurado é o homem, a mulher que faz isso, né, que medita na lei do Senhor e encontra nela esses tesouros preciosos. Então nós temos que ler com paixão, com dedicação, buscando encontrar aí tesouros preciosos. Então Deus vai abrir o seu baú de tesouros e vai mostrar para nós, Ele vai tirar as vendas dos nossos olhos e nos revelar esses tesouros. E aí nós vamos contemplar tudo aquilo que está na palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Toda vez que eu estou aqui fazendo meu devocional, geralmente eu faço junto com a Juliana, né? Um tempo que nós dedicamos para fazer essa leitura programada. E quantas vezes a gente para a leitura para meditar em tesouros que nós encontramos. O devocional de ontem mesmo veio de um período que nós estávamos lendo a Bíblia. E aí quando eu vi que o filho, né, ele realmente... aquele filho mais velho, né, da parábola do filho pródigo, ele diz que trabalhou como escravo, né? Daí vem a inspiração para a mensagem de ontem. Como que um filho trabalha como escravo? Filho tem que trabalhar como filho. Então é um exemplo, né, de tesouros que nós encontramos a ler a Bíblia. Em todo caso, né, tem um preço a ser pago. Para achar tesouro tem que pagar um preço, tem que ter dedicação. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que têm acompanhado aqui a nossa live todas as manhãs. Realmente eu vejo o interesse em aprender mais, em buscar tesouros e encontrar. Então quero louvar a Deus pela confiança, né, que vocês têm tido, têm estado conosco, né? Olha aí o pastor Adriano, Deus te abençoe, meu querido, estar conosco aí. De encontrar tesouros preciosos na palavra de Deus. Então o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que nós temos que ir e realmente ter consciência desse valor e estar disposto a trocar tudo por ele. Se nós não enxergamos esse valor na palavra de Deus, nós realmente não nos dedicaremos a ela. Dificilmente nos empenharemos em buscar, em ter mais de Deus. Então é preciso reconhecer o valor, Elisângela. É preciso reconhecer esse valor que tem na palavra. Só assim nós vamos realmente dar toda a atenção que ela precisa ter. A riqueza que Jesus se refere, ela é celestial e espiritual. Portanto, ela é invisível aos olhos carnais. Nós vemos apenas com olhos espirituais. A riqueza que trata aqui é uma riqueza que nós encontramos pela fé, que nós encontramos ao crer em Deus. Então, aquilo que é invisível aos olhos, realmente é aquilo que Deus preparou para nós. Dando um exemplo, né? Às vezes a gente, lendo a Bíblia, chega em textos difíceis, né? Como às vezes genealogias intensas, né? Grandes, só falando de nome, o fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou não sei quem. Mas quando mesmo nesse tempo nós dedicamos, nós encontramos pérolas, né? Como a oração de Jabes, que está lá em 1 Crônicas 4, né? Do 9 ao 10. No meio daquela genealogia, né, e parece que tem um corte lá e fala assim: olha, você que insistiu aqui em ler, eu vou mostrar algo poderoso. E diz lá que Jabes foi mais excelente do que os seus irmãos. E aí tem segredos maravilhosos. Você pode meditar, né, nesse texto da palavra de Deus, lá em 1 Crônicas 4. Eu me lembro quando eu me empenhei, a primeira vez que eu falei, agora eu vou ler a Bíblia inteira. Eu comecei lá em Gênesis e fui até o Apocalipse, mas teve momentos que foi difícil, né? Principalmente aqueles que tratam questões, detalhes, né? Coisas que não usamos hoje.
E entre essa leitura estava lá falando do servo, né? Do escravo hebreu que servia um outro hebreu. E aí conta, né, que quando um hebreu se empobrecesse, por algum motivo ele se tornasse servo de outro, ele tinha que servir apenas por 6 anos. No 7º ano ele deveria ser libertado, sair livre, né? E quando chegasse essa época, se aquele servo, ele realmente teve prazer em servir ao seu senhor, e ele se alegrou com aquele senhor, e ele não quisesse ser livre, ele deveria ir, né, e declarar isso, e aí com uma sovela, né, aquele senhor chamaria as autoridades e na porta de entrada eles iriam lá e iam furar a orelha dele. Então aquele servo serviria ele para sempre, porque ele estava fazendo isso voluntariamente. E eu li esse texto, passou, né, sem muita atenção, e eu insisti na leitura, e quando chegou no Salmo 40, eu estava lendo, né, numa tradução, aonde Davi diz assim, que o Senhor furou a sua orelha. E na hora que eu li aquele salmo, né, depois de ter passado por diversos textos, na hora o Espírito Santo me revelou uma pérola preciosa. Ele disse assim, olha o que o salmista Davi está dizendo. Ele está dizendo que ele ama tanto o seu Senhor que ele não quer ser livre, ele deseja servi-lo para sempre. É isso que Davi dizia, quando ele fala assim, o Senhor furou as minhas orelhas. Ele estava dizendo assim, eu escolhi servir a Deus por livre e espontânea vontade. A Bíblia diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade que Cristo nos deu, ela é tão plena, ela é tão completa, que mesmo que você queira deixá-lo, Ele permite. A liberdade que temos, nós podemos nos afastar dele se assim o quisermos. Mas Davi entendeu, na sua experiência com Deus, conhecendo a sua bondade, conhecendo as suas grandezas, né? Conhecendo que a bondade de Deus, o favor de Deus, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Davi declarou, eu quero servi-lo para sempre, ainda que eu tenha direito a esta liberdade, eu escolho servir o meu Senhor. Por isso que ele diz, pode furar as minhas orelhas, porque eu realmente tenho prazer em servir a esse Deus. Então são pérolas que nós encontramos lendo a palavra de Deus, orando, buscando, dando atenção. Faça essa experiência, né? Se você não já a tem, que eu creio que a maioria de nós temos essas experiências. Valendo a palavra de Deus e pedindo, Espírito Santo, me revela qual é o tesouro que está oculto aqui, o que o Senhor quer falar comigo hoje, né? Faça um plano de leitura bíblica, eu quero te desafiar, se você ainda não fez isso, leia a Bíblia inteira, que você realmente, né, faça um plano de leitura e leia ela por completo, e você vai encontrar aí riquezas maravilhosas. Olha só o que Jesus declarou lá em Mateus 13:35, ele lembrando de uma das profecias, ele diz assim, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação. Então o Senhor está disposto, Pri, a falar coisas que são ocultas, Isabel, né, coisas que estão no coração dele para revelar a nós, mas nós temos que buscá-lo entendendo o valor que ela tem. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos, declarou o salmista no Salmo 119, o verso 162. Ele fala, eu me alegro em tuas promessas, porque eu encontro nelas grande prazer. A Bíblia diz, conheçamos o Senhor e nos esforcemos por conhecê-lo. Oséias 6:3. Então o desafio está lançado. Buscar ao Senhor, realmente se entregar a Ele, voltar-se a esta busca. Eu não sei qual foi a última vez que você orou dizendo, Espírito Santo, vem me encher. Deus, eu quero ter experiências contigo. Senhor, neste dia que eu possa realmente ter momentos de busca, de encontro contigo. Como é que nós buscamos? É pedindo a Ele, é declarando esta vontade. Deus, eu desejo te conhecer mais, como nós cantamos aqui, Senhor.
Senhor, te quero, né? Senhor, te quero mais, eu te busco, eu te procuro. E realmente Deus garante, né? Dizendo assim: eu me deixarei ser encontrado por vós. Aquele que buscar de todo o coração vai me encontrar. A parábola do tesouro escondido é mais uma das histórias, né, que Jesus contou em particular a seus discípulos. Não foi contada à multidão. Ele realmente buscou, disse isso para aqueles que tinham encontrado esse tesouro e desafiando eles a buscar mais e mais de Deus. Nós precisamos aprender, né, a ter esta energia, esta busca, esse desejo de encontrar Deus. E Ele vai abrir os nossos olhos para que nós possamos conhecer as profundidades da riqueza do seu reino. Verdade prática para hoje, para nós orarmos. Ler as Escrituras Sagradas de forma meditativa e em oração é a melhor maneira de percebermos e desfrutarmos dos tesouros. Quando nós éramos crianças, nós ganhamos, né, um monte de moedas antigas e a gente brincava com aquelas moedas. Não me lembro quem nos deu, mas era uma porção de moedas. E teve um dia que a gente foi brincar, né, de tesouro, e a gente pegou uma latinha de leite e colocamos todas aquelas moedas dentro dessa latinha de leite e fomos lá no quintal de casa e enterramos para brincar. Fizemos lá um mapa, né, e enterramos aquela latinha. E nos esquecemos daquilo que fizemos. Brincamos, fomos dormir e esquecemos, e ficou, né, muito tempo, acho que ficou anos aquela latinha enterrada ali. E um dia o meu pai, né, ele brincando, ou melhor, ele mexendo lá nas plantas, plantando alguma coisa, ele encontrou essa latinha e ele não sabia que nós tínhamos feito isso. E nós chegamos à noite, né, já havíamos crescido, e o meu pai estava todo feliz lá com aquelas moedas em cima da mesa, passando caol, limpando e falando: olha o que eu achei, isso aqui deve ter sido enterrado por não sei quem, no